Olá! O livro Mensagem, do Fernando Pessoa, é um dos livros de leitura obrigatório do vestibular da USP, então hoje eu vou resumir, analisar e contextualizar o livro para que você possa fazer uma boa prova. Entretanto, você precisa saber que são apenas 44 pequenos poemas que você consegue ler em um curto espaço de tempo, né? E que a leitura é fundamental. Eu tenho Fernando Pessoa em obras completas, né? Então eu usei esse meu exemplar, tá? Caindo todos os livros aqui. E nesse livro, que tem a obra completa do Fernando Pessoa, tem uma nota preliminar, né? Um apontamento solto do poeta que eles juntaram para introduzir o livro Mensagem. Nessa nota, o escritor português diz que para entender os símbolos é exigido do leitor 5 condições. Então, quais são ou quais eram essas condições na opinião do Fernando Pessoa? Simpatia, intuição, inteligência, né? Compreensão, né? Ele faz essa diferenciação entre inteligência e compreensão, e a graça ou o conhecimento e conversação do santo anjo da guarda, né? Ou seja, um pouco de fé, um pouco de misticismo. Ou seja, ele espera que o seu leitor, então, seja inteligente, seja simpático, né? Use a sua intuição e o seu conhecimento e a sua fé para entender os seus poemas, né? Toda a simbologia que ele usa nos seus poemas. Claro que eu acho que esse é um sonho não só do Fernando Pessoa, mas é um sonho de todo escritor. A gente sempre conta, né, com a boa vontade ali do leitor. Uma curiosidade é que, como Fernando Pessoa morou muitos anos na África do Sul, seu padrasto foi trabalhar na África do Sul e ele se mudou junto com a mãe, né, com a família. Então, quando o país, a África do Sul, ainda era uma colônia inglesa, então o Fernando Pessoa estudou em escolas inglesas. E os seus outros 3 livros publicados em vida, todos eram em inglês. Mensagem foi o único livro que ele publicou em português. Como o poeta deixou 25.000 páginas de textos quando ele morreu, a maioria dos seus livros são póstumos, inclusive o famoso livro do Desassossego, né, que é tão querido por todo mundo, que principalmente aqui no Brasil também nós gostamos muito do livro do Desassossego do Fernando Pessoa. Quase todo mundo sabe, né, que ele ficou bastante conhecido por usar vários heterônimos. Quais eram esses heterônimos? Os mais famosos: Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. O que é mais interessante no uso desses heterônimos é que cada heterônimo tinha um perfil diferente. Ele teve o cuidado de construir uma vida inteira para cada heterônimo. Então, uma coisa que você tem que saber, além dos heterônimos, uma característica da escrita do Fernando Pessoa e que vai marcar toda a sua obra, é o seu poder de síntese. Ou seja, ele não quer ser redundante. Você vai perceber que os poemas de Mensagem, como eu disse antes, são todos curtos, mas o fato de serem poemas curtos não impede que eles passem uma ideia completa, né? Ele sabe muito bem fazer a construção para sintetizar e nos passar o que é importante em cada poema. Então, essa é outra característica que você tem de saber. O poeta, né, ele vivenciou no início do século XX a renovação que a sociedade
vinha vivendo, né? Lembrem, né, de todas as revoluções, de tudo que vinha acontecendo no início do século XX. E como eu sempre digo aqui no canal, a literatura, ela não é separada da sociedade, ela acompanha a sociedade, né? Então, se a sociedade muda, a literatura também muda, a literatura também se renova. Então, era um período pós-Primeira Guerra, né? E toda a Europa vivia uma fase nacionalista, o que é muito comum depois de uma guerra, né? A guerra, ela traz para fora esse espírito do nacional. Então, era este o momento que o Fernando Pessoa estava vivendo. Então, ele viveu esse pós-guerra, essa coisa nacionalista, né? E ele foi um escritor que pertenceu à geração de Orfeu. O que era a geração de Orfeu? Era um grupo de escritores que introduziram o modernismo na literatura portuguesa. E como foi que eles introduziram? Através de uma revista modernista chamada Orfeu. Por isso, o grupo do Orfeu, né? O grupo de Orfeu. Então, como eu disse antes, ele vai aderir ao nacionalismo, como você vai perceber lendo Mensagem, mas como bom modernista, ele vai usar um nacionalismo crítico, que também vê as mazelas e os problemas do seu país, que era Portugal. Então não é um nacionalismo que só quer bater palma, né, dizer que o país é lindo, maravilhoso. Importante ressaltar que mesmo sendo modernista, os versos em Mensagem também são regulares, ou seja, o que é um verso regular num poema? Ele segue métrica e tem rima. Então, métrica e rima. O livro de poemas, Mensagem, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada Brasão. Vai guardando aí, Brasão. A segunda parte chama Mar Português. E a última é denominada O Encoberto. Cada uma dessas partes, ela foi escrita por Fernando Pessoa em uma época diferente. E somente em 1934, um ano antes dele morrer, né, ele junta essas 3 partes e publica neste livro. Esse livro não era para se chamar Mensagem, era para se chamar Portugal. Na última hora, ele mudou de ideia e chamou de Mensagem. Então, quando a gente imagina que é um livro que vai se chamar Portugal, quer dizer que vai falar de Portugal. Eu já disse que era uma fase nacionalista e o livro tem como personagem principal o país do escritor. Então, vamos por parte. A primeira parte, chamada Brasão, ela é constituída de poemas que querem falar um pouco da origem de Portugal, como o país se formou. Quais foram os homens responsáveis por essa origem? E aí ele vai fazer um poema dedicado a vários nobres, como Dom Henrique, como Dom Afonso, como Dom Diniz, né? Então ele faz um pequeno poema para cada um e fala um pouco o que cada um desses nobres fez para Portugal. E como Portugal se tornou um reino. Eu vou escolher um poema de cada fase para que você entenda melhor como é a poesia, como é a escrita. Gosto muito do penúltimo poema, que é dedicado a Dom João II. Quem é Dom João II? Aquele que foi responsável pelas conquistas de novas terras e que levou Portugal, principalmente, à exploração do Oceano Atlântico. Desculpa. O poema, então, que eu escolhi chama-se Uma Asa do Grifo e nos mostra o interesse que nascia em descobrir novas terras, né? E que vai ser responsável até pela chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Então, toda essa época de glória, né, de Portugal. Se você não sabe, eu quero lembrar que grifo é um animal da mitologia. Ele tem cabeça, bico e asa de águia,
mas o corpo é de leão, ou seja, é um animal que domina o ar, que é a águia, mas que também domina a terra, que é o leão. Então, ele, ao mesmo tempo, ele simboliza a sabedoria da águia e a força do leão. Então, é um ótimo nome, né, para homenagear Dom João II, que foi tão bom como soberano, que ficou conhecido como o príncipe perfeito. Ó, que importante, príncipe perfeito. Então, o poema que eu escolhi, né, para representar a primeira parte, é aquele que fala, então, do grifo, que é o animal que eu já expliquei, mitológico, né? E ele vai ter 3 partes, né? A primeira parte é a cabeça do grifo, a segunda, uma asa do grifo, e a terceira, a outra asa do grifo. E eu gosto do penúltimo, uma asa do grifo, que é indicada a Dom João II. Diz assim: braços cruzados fita além do mar, parece um promontório em uma alta serra, o limite da terra a dominar, o mar que possa ver além da terra. Seu formidável vulto solitário enche de estar presente o mar e o céu, e parece temer um mundo vazio, que ele abra os braços e lhe rasgue o véu. Então, essa primeira parte vai falar de se lançar ao mar. A segunda parte vai justamente falar das grandes aventuras, né, marítimas de Portugal, e vai fazer uma homenagem aos grandes navegadores portugueses. Fala inclusive de Cristóvão Colombo, que Portugal não quis financiar, mas não fala de Cabral. Olha que gozado. E a segunda parte, que fala dos mares, das conquistas, né? Ela vai ter um poema que é muito famoso aqui no Brasil, que as pessoas quase todas conhecem, né? Mas que não sabem da onde vem esse poema e que exalta, né, as aventuras mesmo, né, de Portugal. Esse poema da segunda parte, ele é o antepenúltimo e ele fala então do mar português. Eu vou ler para vocês. O mar salgado, quando do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então vejam, a primeira parte, vamos recapitular, a primeira parte é o surgimento de Portugal e dos grandes homens que fizeram Portugal. A segunda parte, mar português, é justamente a exploração marítima e mostrando esse poema que não é apenas de glória, né, que viveu Portugal. Muitos navegantes morreram, né? Muitas famílias ficaram sem pais, sem irmãos, sem filhos. Então é nesse momento que ele faz essa pergunta, se valeu a pena. E ele mesmo responde, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A gente ouve muito esse verso aqui no Brasil para tudo, né? Não é só para exploração marítima. Tudo eu vejo em várias situações esse mesmo verso sendo utilizado, que é um verso de Fernando Pessoa, da segunda parte do livro Mensagem. Nós já falamos da primeira parte, nós já falamos da segunda parte, né? Vocês já viram que ele usa, como eu falei no começo, poemas curtos e vão homenageando essas pessoas que vão dando a cara de Portugal, né? Isso é bem interessante. Ele vai resgatando em poemas a história de Portugal. Por fim,
a terceira parte do livro, chamada O Encoberto, né? E por que se chama O Encoberto? Porque se refere justamente a Dom Sebastião e ao mito do sebastianismo e o declínio de Portugal. Então, o surgimento de Portugal, a ascensão de Portugal com as navegações, e a terceira parte vai falar do declínio de Portugal. Primeiro, vamos esclarecer, né? O que é o mito do sebastianismo? O Dom Sebastião, ele morreu em uma batalha no Marrocos, né? Mas o que aconteceu? Não teve um corpo para ser enterrado. Então criou-se ali uma expectativa que talvez ele não tivesse morrido. Muitos alegavam que Dom Sebastião tinha simplesmente desaparecido e que um belo dia iria retornar a Portugal, né, para reerguer Portugal. E por que para reerguer? Porque quando Dom Sebastião morre, ele morre sem deixar herdeiros. E aí Portugal vai para quem? Vai para o primo Dom Felipe, rei espanhol, e que vai ali fazer parte do reino da Espanha. O mito do sebastianismo é justamente imaginar que vai aparecer um ser e que vai resolver todos os problemas econômicos, sociais, políticos de um país, o que é uma grande bobagem, né? E o grande problema do mito do sebastianismo é que começou a aparecer em Portugal falsos Dom Sebastião, né? Não vou falar no plural, fica estranho, Dom Sebastiões, né? Mas, e eles alegavam que eram o próprio São Sebastião. E as pessoas, é engraçado como são as pessoas, elas tinham tanta necessidade de que aparecesse alguém que resolvesse seus problemas de uma forma mágica, que elas começaram a acreditar. Por que elas acreditam, né? Por que as pessoas até hoje acreditam no que é mais fácil? Porque não querem ter, né, muito problema. A sociedade sempre quer um mito que magicamente resolva seus problemas. Só que nós sabemos que isso é impossível, né? Então, o encoberto, Dom Sebastião, é que vai dar origem ao mito do sebastianismo, né, que você tem que guardar. A terceira parte do livro, então, ela vai terminar com o poema chamado Nevoeiro, que eu escolhi para ler, porque mostra como a situação de Portugal era incerta, né? Como é incerto um nevoeiro, né? Quando a gente está num nevoeiro, a gente não consegue enxergar muito à frente. Então, é essa ideia que Fernando Pessoa quer passar ao terminar o livro, justamente com um nevoeiro. Eu vou ler rapidamente, então, para vocês, para a gente fechar o livro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra. Define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fátuo encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Valete Frates. Então vamos dissecar um pouco este poema, né? Então, primeiro fogo fato, não sei se vocês sabem, fogo fato é aquela luminosidade meio azul, né, que aparece em cima de brejos, em cima de lagoas, e que também aparece em alguns cemitérios, né? É a decomposição ali que faz, que dá origem a esse fogo fato. Então, ele diz como que o fogo fato encerra. Então, ele está falando ali de morte, de acabar mesmo, né? E depois ele vai dizer que tudo é incerto, né?
que o Portugal é um nevoeiro, mas aí ele dá um espaço e ele faz uma outra estrofe e diz: é a hora. Então, quer dizer, apesar do nevoeiro, é a hora de se fazer alguma coisa. E ele termina com essa expressão, valete fratres. Valete fratres, ela é uma expressão usada por algumas associações esotéricas, né? Ela vem do latim, ela é latim, ela quer dizer adeus irmãos, mas ela também quer dizer avante irmãos, né? Então, ou seja, mesmo pessimista, dentro de um nevoeiro que não vê a saída muito clara, ele conclama Portugal a sair desse seu imobilismo, dizendo que havia chegado a hora de se reerguer. Então, olha que bonito isso, que em 44 poemas ele constrói para falar do país dele. Então, para você ir muito bem na prova, vamos resumir. Então, primeiro, você tem que saber, Portugal é o personagem principal do livro. É uma linguagem que usa muito simbólico, muito divino, transcendente. Por isso, lá no começo, ele diz que o leitor precisava ter aquelas 5 características para entender os símbolos. E uma das características, vocês lembram, era a graça, era a fé, era a crença naquilo que transcende. É uma escrita nacionalista, claro, ele está falando do país, do nacional, mas é uma escrita nacionalista crítica, pois o poeta era modernista. Agora, mesmo modernista, ele não faz versos livres, ele faz versos como? Versos regulares, versos que têm métrica e versos que têm rima. Então, isso são todos pontos importantes. Você tem que ter muito claro que é um livro, ao mesmo tempo, então, que ele é mítico e místico. Mítico porque ele usa mitos, como o animal da mitologia, o grifo, que eu citei acima, ou o mito do sebastianismo, mas ele é místico também porque ele acredita no misticismo, no espiritual, naquilo que transcende. Eu vejo muitas pessoas confundirem mítico, que vem de mito, com místico, mas agora você já sabe, não pode confundir mais, né? Mito é o que sempre, não estou falando de mito tipo Neymar, né? Mito que é fabricado ali pela imprensa, eu estou falando de mito como algo que explica o início das coisas, como o mito do fogo, o mito da água, enfim, a mitologia mesmo, né? E, por fim, você não pode esquecer, então, que ele usa o encoberto, Dom Sebastião, e o mito do sebastianismo. E por que ele usa esse mito? Porque esse mito ele é muito conhecido do povo português, para tentar fazer renascer a grande pátria que um dia foi Portugal. O próprio Fernando Pessoa, né, comentando... Ele disse, né, numa entrevista: temos felizmente um mito sebastianista com raízes profundas no passado e na alma portuguesa. Nosso trabalho é, pois, mais fácil. Não temos que criar um mito, senão renová-lo. Então se dará na alma da nação o fenômeno imprevisível, de onde nascerão as novas descobertas, a criação do mundo novo, o quinto império. Terá regressado El Rei, Dom Sebastião. Então, o que ele quer dizer? Que ele usou esse mito do sebastianismo, que é muito conhecido do povo português, para que o povo português pudesse acreditar que vai vir. Não é o Dom Sebastião, que já morreu lá na batalha no Marrocos, nada disso. Mas vai vir uma pessoa que não é perfeita, mas é uma pessoa que vai ajudar a reerguer Portugal. Né? Novas descobertas, não necessariamente descobertas de terras, como foi na época das navegações, mas novas descobertas para tornar Portugal um país melhor.
É isso, eu espero que eu tenha lhe ajudado, né, para você poder fazer uma boa prova. A resenha escrita ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se possível, se inscreva aqui no canal. Falta acho que 1 ou 2 livros para a gente terminar a lista deste ano e eu quero fazer todos para que você possa fazer uma boa prova, tá bom? Muito obrigada e até o próximo post.